Olá, eu sou Moisés, seja muito bem-vindo à série The Good Book. Esta é a série onde eu estou lendo toda a Bíblia Sagrada. Comecei o Novo Testamento a partir do livro de Mateus e vou até Apocalipse, quando assim começarei o Velho Testamento a partir de Gênesis. Obrigado a você que nos acompanha, você que está aqui todos os dias. Você que é novo, por favor, clique em inscrever-se, ative as notificações e fique por dentro de tudo que nós publicamos aqui no canal. Tá bom? Que Deus te abençoe. Não esqueça, estamos nas plataformas de áudio, Apple Podcast e também no Spotify. A Bíblia que eu estou utilizando para a leitura é a Bíblia de Estudo de John Wesley, da Sociedade Bíblica Brasileira. Abra aí comigo a sua Bíblia, livro de Atos dos Apóstolos, o capítulo de número 12, de Atos dos Apóstolos. No capítulo de número 11, nós lemos a defesa de Pedro. Os discípulos são chamados de cristãos e Ágabo prediz grande fome. Vamos começar agora a leitura do capítulo de número 12 do livro de Atos com o título Herodes persegue Tiago e Pedro. Por aquele tempo, o rei Herodes mandou prender alguns da igreja para os maltratar. Mandou matar à espada Tiago, irmão de João. Vendo que isto agradava aos judeus, prosseguia mandando prender também Pedro. E eram os dias dos pães sem fermento. Depois de prendê-lo, lançou-o na prisão, entregando-o a 4 escoltas de 4 soldados cada uma, para o guardarem. A intenção de Herodes era apresentá-lo ao povo depois da Páscoa, e assim Pedro era mantido na prisão. Mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Pedro é libertado. Versículo de número 6 do capítulo 12 de Atos. Na noite anterior ao dia em que Herodes iria apresentá-lo ao povo, Pedro dormia entre 2 soldados, presos com 2 correntes. Sentinelas junto à porta guardavam a prisão. Eis que sobreveio um anjo do Senhor e uma luz iluminou a prisão. O anjo tocou no lado de Pedro e o despertou, dizendo: Levante-se depressa. Então as correntes caíram das mãos dele e o anjo continuou: Coloque o cinto e calça as sandálias. E ele assim o fez. O anjo lhe disse mais: Põe a capa e siga-me. Então, saindo, Pedro o seguia, não sabendo se era real o que estava sendo feito pelo anjo. Ele pensava que era uma visão. Depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, o qual se abriu automaticamente. E saindo, enveredaram por uma rua, e logo adiante o anjo se afastou dele. Então Pedro, caindo em si, disse: Agora sei que de fato o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e toda a expectativa do povo judeu. Ao se dar conta disso, Pedro resolveu ir à casa de Maria, mãe de João, também chamado Marcos, onde muitas pessoas estavam congregadas e oravam. Quando ele bateu à porta da frente, uma empregada chamada Rode foi ver quem era. Reconhecendo a voz de Pedro, ficou tão alegre que nem o fez entrar, mas voltou correndo para anunciar que Pedro estava à porta. Então os outros disseram: Você ficou louca. Ela, porém, persistia em afirmar que era verdade. Então disseram: É o anjo dele. Enquanto isso, Pedro continuava batendo. Quando abriram a porta, viram-no e ficaram admirados. Ele, porém, fazendo-lhe um sinal com a mão para que se calassem, contou-lhes como o Senhor tinha tirado ele da prisão, e acrescentou: Anunciem isto a Tiago e aos irmãos. E saindo foi para outro lugar. Quando amanheceu, houve grande alvoroço entre os soldados sobre o que teria acontecido com Pedro. Herodes, tendo-o procurado e não o achado, submetendo os sentinelas a interrogatório, ordenou que se aplicasse a pena de morte. E descendo a Judéia para Cesareia, Herodes passou ali algum tempo. A morte de Herodes, versículo 20 do capítulo 12 de Atos dos Apóstolos. Havia uma séria divergência entre Herodes e os moradores de Tiro e de Sidom. Estes, porém, de comum acordo, se apresentaram a ele e, depois de obter o apoio de Blasto, que era assessor do rei, pediram paz, porque a terra deles recebia alimentos do país do rei. E em dia designado, Herodes, vestido de traje real, assentado no trono, dirigiu-lhes a palavra e o povo gritava: É voz de um Deus e não de um homem. No mesmo instante, um anjo do Senhor feriu Herodes,
porque por ele não haver dado glórias a Deus e comido de vermes, morreu. Entretanto, a palavra de Deus crescia e se multiplicava. Barnabé e Saulo, cumprida a sua missão, voltaram a Jerusalém, trazendo consigo João, também chamado Marcos.